Olá, amigos. Cíntia, eu que agradeço o convite e a oportunidade da reflexão, né? Eu já adianto que não é nenhuma palestra, é uma coisa muito simples que faremos, muito mais afetiva, né? Porque, afinal de contas, Denis é um desses espíritos, é uma dessas almas, um desses pensadores que eu particularmente tenho um profundo respeito, admiração e até mesmo veneração, né? Bom, espero que todos que estão nos acompanhando estejam bem, com saúde, em paz, nos seus lares, né? E a tarefa de hoje que nos cabe é fazer uma reflexão muito simples sobre a obra Um Olhar sobre o Tempo Presente, né? Que é uma reunião de artigos de Denis que ele escreveu na Revista Espírita de 1920. Né? Ele vai fazer um diagnóstico, principalmente um diagnóstico da França naquele período. E a ideia, não sei se vamos conseguir, porque o pensamento nem sempre é tão estruturado e organizado, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Mas a ideia é que a gente faça uma reflexão do momento que Denis está fazendo e fazer uma conexão com a nossa realidade, né, com a conjuntura, enfim, que nós estamos vivendo. Bom, Denis, como nós dissemos, escreveu esses artigos em 1920. Que momento é esse? É um momento duro que a França, não só a França, mas a Europa, não só a Europa, mas o mundo todo estava vivendo em função da guerra. A primeira grande guerra, que foi de 14 a 1918. Portanto, Denis estava escrevendo basicamente um ano e 6 meses, um ano e 8 meses, que ele vai começar a escrever e produzir esses artigos. E era um momento de profunda desesperança, né? Momento de angústia e de uma certa confusão de, afinal de contas, para onde a humanidade está caminhando. Há algum horizonte, né, que de possibilidades de um mundo melhor? Portanto, era um momento de pessimismo, né? E Denis ele vai produzir um diagnóstico, digamos assim, nesse livro, né, nesses artigos, e depois um prognóstico, ou seja, ele vai tentar elaborar uma reflexão em torno das consequências daquilo, e inclusive vai apontar uma saída, né? Bom, esse é o momento que ele está escrevendo. Primeiro, a gente tem que refletir o seguinte: há um impacto grande da guerra no pensamento de Denis. Né? Afinal de contas, foi uma guerra que matou milhões de pessoas. Até então, a guerra não havia produzido essa quantidade toda de mortos. Né? Foi alguma coisa assim que devorou a jovens, principalmente. Né? Ou seja, possibilidades de renovação. Sementes, portanto. E o horizonte estava um tanto quanto conturbado, né? Em função da guerra, em função desse momento. Bom, esse é um ponto para nós iniciarmos. O que o Espiritismo ele pode dizer sobre esses momentos, né? Porque, afinal de contas, e graças a Deus, né, não estamos diante de um cenário de guerra, um cenário, né, onde a atividade humana se volta para a belicosidade, para a morte. Mas temos um cenário também no campo do sentimento que guarda alguma semelhança, né? Afinal de contas, a gente observa que há um clima, muitas das vezes, de desesperança, né? Gente, vocês fiquem tranquilos que a gente não vai seguir um roteiro de desesperança, não. Para tudo tem solução, tá? Então, eu só estou produzindo essas reflexões iniciais para depois a gente dar um encadeamento da coisa, né?
Então, nós temos um momento também de muitas dificuldades, né? Nós temos a nível global uma crise no campo da democracia, nós temos uma crise sanitária, né? Nós temos uma crise econômica, enfim, toda uma estrutura que parece estar, de alguma forma, ruindo, né? E, no primeiro momento, talvez o primeiro diagnóstico é: nossa, isso é muito ruim. Mas será? Né? Será que é só isso? Não, não é. Né? E, para isso, nós vamos tentar fazer uma leitura em torno da lei do progresso. Né? Na verdade, uma tríade, porque a lei do progresso, digamos assim, subjacente a ela, né, há uma estrutura. Que estrutura é essa? É a lei de... nós vamos encontrar essas leis lá em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? Onde Allan Kardec vai apresentar a lei, né, de destruição, né? Portanto, a lei de destruição não é exatamente uma coisa ruim, vai depender do nosso olhar, de onde nós estamos olhando. Se a gente olha para o agora, né, a gente se fixa no horizonte do agora, parece de fato muito ruim, né? Mas não. Se a gente olha para um horizonte, aquilo que Allan Kardec vai chamar da fé do futuro, há as razões aos porquês, ou seja, nós vamos encontrar, né, um fim para tudo isso. Né? Portanto, nós temos a lei do progresso, nós temos a lei de destruição, né? E nós temos uma lei que nós podemos dizer assim, que é uma lei que vai dar estabilidade para determinados momentos do progresso. É a lei de conservação. Disso tudo, nós podemos dizer o seguinte, que há uma relação dialética entre a lei de destruição, não é? E também a lei de conservação. Tudo está aqui, né, em O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte. Uma relação dialética por quê? Porque em determinados momentos da história, ou seja, da evolução no homem, no tempo e no espaço, há um momento de estabilidade e depois há um momento que se estabelece uma crise. Isso Allan Kardec também vai trabalhar no livro A Gênese, no capítulo 18, a partir lá dos itens 7, 8 e 9, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Ou seja, há essa relação dualista. Essa relação dualista a gente percebe, na verdade, que é uma lei da vida. É a impermanência, né? Que as tradições principalmente do budismo, segundo a minha percepção, vão também trabalhar. Ou seja, nada é feito dentro do campo da estrutura evolutiva, portanto nós estamos falando de progresso, para permanecer. Há uma estabilidade, em determinado momento se estabelece uma crise e há uma mudança. Não é? E dessa mudança nasce o novo. Eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão em torno de um pensador alemão chamado Georg Wilhelm Hegel, né? Lá do idealismo alemão, talvez tenha sido o último grande idealista dessa corrente belíssima, né? Que se estabeleceu na Alemanha, vai nascer ali com Immanuel Kant, né? Que vai fazer, digamos assim, uma filosofia da transcendência, né? E Hegel vai dar uma continuidade, obviamente não da mesma forma, e nele a gente encontra uma reflexão muito interessante, a chamada dialética hegeliana. Nesse sentido, eu acho que cabe, né, para a gente entender essa dinâmica da lei de progresso. Porque, vejam vocês, lá no item 7 do livro A Gênese, Allan Kardec ele vai dizer que
Vamos fazer o seguinte, é melhor a gente ler o item 7 para não falar abobrinha. Deixa eu pegar aqui o livro, gente, só um momentinho. Onde está? Está aqui. Olha só o que diz Allan Kardec para nós. Pronto, achei. Dentro da minha bagunça aqui, eu consegui me achar. Ele diz assim, mas uma mudança tão radical, vejam vocês, esse é o capítulo em que Allan Kardec vai falar sobre os tempos são chegados. Ele vai falar da renovação, né, espiritual, moral, intelectual do planeta. Um processo de renovação. Assim como nós vimos em outros momentos isso acontecer, nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Allan Kardec vislumbra isso também no futuro, né? Um mundo bem melhor do que esse mundo que nós vivemos. Tudo bem? Então, muito bem. Vejamos o que Allan Kardec diz. Mas uma mudança tão radical como a que está elaborando não pode realizar sem comoções, ou seja, sem um momento de profunda crise, né? Comoções nesse sentido, né? De crise. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos. Preditos por quem? Por Jesus, né? No livro de Apocalipse, né? No sermão profético, tanto em Mateus quanto em Lucas, né? Mateus 23 ou 24, não me recordo, e no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, não é? É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são a da humanidade. Então, percebam vocês o seguinte, o que Allan Kardec está dizendo? É justamente dessa tríade. Como é que surge o progresso? E o que nós estamos chamando de progresso? De um novo, de uma nova etapa, de novas possibilidades de evolução coletiva e individual. Ela se dá, então, dessa relação, né, entre a lei de destruição e essa lei, digamos assim, que nós podemos dizer de uma certa estabilidade, que é a lei de conservação. Seja no campo individual, né, no caráter até mesmo orgânico, moral, espiritual do indivíduo, seja nas grandes massas da sociedade, da humanidade geral. Então, tem um momento de estabilidade, mas chega num momento que aquela possibilidade evolutiva ela se esgota, né? E então se estabelece uma crise. Bom, como nós dissemos, o filósofo alemão Georg Wilhelm Hegel, ele elaborou uma dialética muito interessante que aqui nos cabe, né? Na verdade, isso não é fruto só da sua reflexão, é toda uma escola de pensamento, né? A dialética, que me parece, salvo melhor juízo, vai nascer ali com Platão, mas me parece que tem um vigor, digamos assim, para a leitura da realidade muito interessante com Hegel. Porque ele vai dizer o seguinte, há um movimento da história, né, da tese, da antítese, ou seja, a contratese, e a síntese, o fenômeno da síntese. O que é isso? A gente observa isso ao longo da história, que tem ideias que se estabelecem. Vamos supor, uma ideia, gente, né? Muito simplória, mas não querendo fazer simplificações, né? Na Idade Média, nós tivemos um período de obscurantismo do pensamento, não é verdade? A religião, ou melhor dizendo, o catolicismo, ele tinha a hegemonia política, espiritual, moral sobre as almas, né? Era uma estrutura de muita opressão, principalmente do pensamento. Você não podia pensar nada que fosse diferente as reflexões produzidas pelos teólogos católicos, né? O Papa era o dono da verdade. Se o Papa dissesse alguma coisa, aquilo não poderia ser questionado. Ou seja, era um movimento de contra a liberdade de pensamento. E aí nós temos um momento em que isso se esgarça completamente. E aí o que nós vamos ver? No final da Idade Média,
ela se encerrando, nós vamos ver o renascimento, que seria a antítese, ou seja, era um movimento contrário àquela realidade, onde a humanidade buscava a liberdade para pensar, a liberdade das artes, né? A liberdade da filosofia, ali vai se ensaiar uma busca por uma racionalidade que depois vai redundar, né, no iluminismo. E no iluminismo nós podemos dizer que faz uma certa síntese, onde ali vai nascer a ciência, né, com as reflexões de Bacon, de Descartes, né? Por exemplo, René Descartes vai produzir o discurso do método, onde ele propõe, veja, Descartes, meus amigos, quando a gente está falando assim que ele vai produzir alguma coisa diferente da Idade Média, como a Idade Média foi um período profundamente, entre aspas, religioso, nós não estamos querendo dizer com isso que o Descartes está pregando o contrário. Um ateísmo, um anticulto a Deus. Não, ao contrário. Mas ele estava tentando elaborar uma reflexão que racionalizasse esses processos da vida, bem como do entendimento em torno de Deus. Não era mais somente um Deus tirano. Então, veja, há esse movimento de contradição, que é isso que Allan Kardec está dizendo, que é a luta das ideias. Não é? Lutas essas que a gente não está falando de alguma coisa relacionada à violência, não. Né? Mas são momentos históricos em que se estabelece duas correntes de ideias que, como se fossem em processo, digamos assim, de correntes que se chocam. E aí, desse processo, nasce o novo. Ou seja, o que nós estamos caracterizando nesse momento? A crise. E nós temos horror às crises, não é? E, de fato, viver isso no campo meramente material é difícil, não é? É doloroso. É difícil porque é doloroso. E o ser humano, ainda bem, não gosta da dor, né? Não é para gostarmos mesmo, é para entendermos a dor. É isso que o Espiritismo, né? Tanto Allan Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e Denis, em 2 capítulos belíssimos, né, do problema do seio do destino, ele vai falar o capítulo da dor e a revelação pela dor. Né? Ou seja, a gente tem que entender o que ela quer nos dizer, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Essa é a ideia. Então, nos momentos de grande mudança, melhor dizendo, que precede grandes mudanças, a gente percebe, né, um momento de crise, né? Tem um pensador italiano que ele diz assim, e é mais ou menos isso que os espíritos estão dizendo, inclusive a comunicação que está no item 8 do espírito Árago. Gente, tanto o item 8 quanto o item 9 da Gênese, que são comunicações que Allan Kardec, inclusive, coloca na Revista Espírita em novembro de 1868, né? Essas duas comunicações, do Dr. Barry e do Árago, né? Que eles vão falar dos processos, digamos assim, cíclicos das revoluções sociais e espirituais do planeta. Né? Enfim, são reflexões assim, valiosas, preciosas para todos nós. Enfim, então, nós temos esses momentos de grande conflito. Perdão. Esse pensador italiano, ele disse que as crises, né, é quando o novo ainda não nasceu e o velho ainda não morreu. Né? Então, nesse interregno, a gente percebe um momento assim que a humanidade pergunta, e agora? Para onde vamos? O que está acontecendo? Porque é um momento que não tem mais estabilidade, né? Ou seja, a lei da impermanência, né? Ela se estabelece, as coisas mudam, mas a gente não sabe do que vai surgir dessa mudança. Né? Mais ou menos isso. Isso é tão interessante, deixa eu fazer o seguinte, tem um capítulo do Grande Enigma, um capítulo muito interessante. Na verdade, o Grande Enigma é uma dessas joias literárias, filosóficas do Espiritismo, né?
E Denis vai fazer uma reflexão no capítulo A Montanha, que é muito curioso, né? Porque o que acontece? No primeiro capítulo, na primeira parte da obra, ele vai tentar, digamos assim, desvendar Deus, esse grande enigma para os homens, não é? E no segundo momento, ele vai, no livro da natureza, falar da beleza que é a criação de Deus, o céu estrelado, o mar, a montanha, né? A floresta, o céu estrelado e por aí vai. Né? E no capítulo A Montanha, ele produz uma reflexão, nossa, que é belíssima. Né? Uma das características de Denis é que ele consegue conjugar uma prosa filosófica muito bem elaborada, ao mesmo tempo que ele consegue ser poético. Né? Eu, particularmente, não conheço assim, um autor espírita que consiga fazer isso com tamanha beleza e grandeza. Né? Enfim, e nesse capítulo, logo lá nos primeiros parágrafos, não fala, salvo melhor juízo, lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte, que, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar o livro, porque é melhor a gente ler para não perder a poesia de Denis, né? Não é justo com vocês, só um momentinho. Deixa eu achar aqui. É rapidinho. Olha só. Olha só a beleza da reflexão de Denis. Sintam como ele é sutil para falar dessas grandes contradições que a gente encontra no seio da sociedade, como isso engendra o progresso. É a tríade, né? Que sempre vai dar em mais progresso. Né? Enfim, olha só o que Denis vai dizer. O mesmo sucede no domínio moral. Inúmeras almas existem de aptidões infinitamente variadas, almas obscuras e brilhantes, nobres e vulgares. A gente já percebe as contradições, né? Digamos assim, dentro da diversidade de almas, de personalidades que a gente encontra na Terra. Tristes e alegres, almas de fé, almas de dúvida, almas de gelo, almas de fogo. Todas parecem misturar-se, confundir-se na imensa arena da vida. Dessa discordância aparentes, dessas atrações, desses contrastes. Contrastes. Ou seja, o que é contraste? Né? É justamente esse movimento dialético entre uma coisa e outra. Né? Provém as lutas, os conflitos, os ódios, os amores, as felicidades inebriantes, as dores agudas. Mas, agora que a gente tem que ter bastante atenção, mas desse bracejar contínuo, certa mistura se produz, perpétuas trocas se efetuam, uma ordem crescente se origina, fragmentos das rocas e das pedras arrastadas pelas torrentes transformam-se, pouco a pouco, em calhaus redondos e polidos. O mesmo acontece com as almas, chocadas e roladas pelo rio da existência, de grau em grau, de vida em vida, encaminham-se na senda das perfeições. Ou seja, o que Denis está dizendo para nós? É justamente dessa luta de ideias. Né? Personalidades diferentes que compõem, digamos assim, o corpo social, né? Elas acabam se entrechocando. E, aparentemente, isso é um movimento ruim. Mas não, o que Denis está chamando a nossa atenção, não. Por quê? Há trocas. Existe, sem dúvida nenhuma, um dos melhores intérpretes do Evangelho, melhor dizendo. Eu digo, existe porque o Espírito ainda é imortal, né? Sem dúvida nenhuma, um dos melhores intérpretes do Evangelho que nós tivemos dentro do Espiritismo e um dos grandes conhecedores do pensamento de Emmanuel, que foi o senhor Honório Onofre Abreu. Lendo algumas coisas que ele produziu e vendo alguns vídeos, é recorrente na reflexão dele uma coisa que ele chama de enxertia espiritual.
Ou seja, ele observa que, para o progresso, em determinados momentos, há pessoas que de uma capacidade de amor, de inteligência enorme, que às vezes aparecem no seio de sociedades assim, né? Muito violentas, belicosas. Um exemplo, Francisco de Assis nascendo no seio da Idade Média. Olha o impacto do pensamento, da vida, da experiência amorosa de um Francisco de Assis, né? Então, enfim, o progresso, meus amigos, ele se dá assim, né? E muita gente percebe, nossa, a gente está vivendo um momento de tantos conflitos. Pois é, evoluir é doloroso. E isso é uma parte dos processos evolutivos do espírito e da humanidade, né? Bom, agora é preciso dizer o momento que nós estamos vivendo. Que momento é esse? Por que a gente falou desses conflitos, né, dessas questões todas? Na verdade, era para, digamos assim, aplainar o terreno, para a gente tentar analisar, não sei se eu vou ser feliz, né, nas minhas reflexões, mas procurar entender, de alguma forma, tentar um diagnóstico para o momento que a gente está vivendo. Bom, se formos ver a produção no campo da filosofia, da sociologia, até mesmo da história, né? A gente vai ver com uma certa frequência uma palavra, pós-modernidade, né? A gente vê isso associado a toda uma tradição filosófica, né? Sociológica também, enfim, de uma análise, de um diagnóstico da realidade, né? Bom, para a gente dizer sobre a pós-modernidade, é preciso a gente entender o que foi a modernidade. Isso tem tudo a ver com o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele nasceu justamente do período da modernidade. O que foi a modernidade? Né? Modernidade foi um movimento, né, que vai estruturar reflexões, vai buscar uma racionalidade para a busca da verdade. Vai negar aquele período, né, de obscurantismo, em que a verdade era uma verdade teológica, e quem ditava essas verdades eram os padres, eram os teólogos, era o próprio Papa, não é verdade? E aí, portanto, vai vir diversos movimentos que vão construir e reformar a sociedade, o Estado, né? No campo do Estado, nós vamos ter primeiro, né, a modernidade ainda vai pegar um pedaço do, digamos assim, do absolutismo, depois nós vamos ter o nascimento da democracia, nós vamos ter o nascedouro da ciência, portanto, vai, nesse momento, nascer uma diversidade de ciências, né? A medicina vai avançar como nunca, vai nascer as ciências sociais, a sociologia, a ciência política, a antropologia, não é? Vai nascer, digamos assim, como hoje nós entendemos a academia, né, as universidades, a busca do conhecimento pela racionalidade. Só que se pensou o seguinte, que isso tudo resolveria, digamos assim, fazendo realmente uma simplificação, porque o tempo não nos permite, afinal de contas, temos 15 minutos aí, um culto à racionalidade, como se a ciência, digamos assim, pudesse resolver todos os problemas da humanidade, todas as suas contradições, né? Resolver os problemas sociais, resolver, enfim, uma infinidade de problemas. Naquele momento, havia uma grande esperança em torno disso. Só que, quando o homem percebe que a indústria, que nasce da ciência, né, ela vai produzir determinadas coisas, como uma guerra em que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que se matou, né, afinal de contas, 60 milhões de almas, as pessoas pensam assim, bom, não é bem assim, né? Não é bem assim. E inclusive, um pensador francês, ali no início dos anos 90, final dos anos 80, o Jean-François Lyotard, ele vai cunhar o termo, né? Ele vai escrever um diagnóstico para o governo canadense. Que diagnóstico é esse? A condição pós-moderna, né? Onde ele vai avaliar que assim,
havia uma certa descrença em torno do conhecimento, da ciência, ele já percebia isso. Por exemplo, ele tem uma frase que é muito marcante na obra dele, que é o seguinte: quem prova que a minha prova é uma boa prova. Né? Ou seja, ele consegue produzir uma reflexão filosófica muito bem elaborada, com lógica, com razão, enfim, mas, por exemplo, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, só para a gente ter uma ideia dessa questão. Bom, o Kant produziu uma reflexão muito interessante, Hegel também, só que Hegel responde, refuta Kant. E, afinal de contas, quem está com a razão? Então, parece que nesse estado a gente não tem mais uma condição de aferir a verdade. E isso, na minha opinião, é um grande erro. Por que não? É possível, sim. Né? Inclusive, a gente pode dizer o seguinte, que o momento que a gente está vivendo, o profundo pessimismo, por exemplo, no campo do pensamento, essa negação tão grande da ciência que a gente vê, e veja, o espiritismo ele nasce na modernidade, na crença pela ciência. Não uma crença, uma crença cega, não é isso. Não é isso. Mas a gente vê no primeiro capítulo de A Gênese, onde Allan Kardec, inclusive, diz uma coisa muito curiosa. Ele diz que, se em algum momento a ciência negar qualquer postulado espírita, que ficássemos com a ciência e abandonássemos esse ponto no espiritismo. Né? Kardec foi, portanto, bastante ousado. E hoje a gente percebe uma corrente de pensamento que, no campo da filosofia, uma coisa meio amarga. Né? E esse caldo todo gerou, na minha opinião, tá, uma questão muito pessoal, mas assim, as consequências disso eu acho que é consenso geral, né? Que a gente vê, por exemplo, essa descrença na ciência vai redundar no momento da pós-verdade e dos fake news em torno de, por exemplo, terra plana, né? Movimentos que a vacina não tem razão de ser e outras tantas coisas, como momentos que a gente acaba desqualificando não só a produção da ciência, claro que a ciência não tem a verdade, mas é um meio de encontrar ela, né? Desqualificando a ciência, cientistas, quando, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, a gente percebe isso, né? Outras questões que a gente encontra subjacente a essa realidade é um momento de profundo, além do pessimismo que a gente encontra, né, uma busca desenfreada pelo prazer. Né? A gente percebe isso quando... um exemplo, gente, isso é a título de exemplo, não cabe aqui crítica pessoal ou determinados fenômenos que a gente observa aí, mas é só para a gente traçar um quadro geral. Como, por exemplo, as pessoas, mesmo com todas as informações, vão a shoppings para consumir. Né? O processo de coisificação da vida, onde essa realidade material, ela parece que confere um certo poder e felicidade às criaturas. E isso tudo, na verdade, demonstra um certo egoísmo social, né, pessoal também, né, onde a gente acaba pensando nos nossos interesses e esquecendo o coletivo. Né? Um ponto para a nossa reflexão é isso. E outra questão é que a gente percebe hoje, com muita, né, tristeza até mesmo, é a falta do diálogo. A gente percebe que a partir digamos assim, da ascensão das redes sociais, nós começamos a competir por narrativas sobre a verdade do que a própria verdade, né? A busca pela verdade. Parece que a verdade já virou alguma coisa estanque. Né? Eu me recordo de uma pintura de um pintor, claro, né? Mas também escultor francês, o Jean-Léon Gérôme, né, que é uma pintura muito bonita. Eu lembro que, eu acho que ano passado, né, ela correu às redes sociais associada a até mesmo uma parábola judia, né, muito bonita, mas é uma pintura assim, que nos fala muito, porque é a verdade saindo do poço, ela toda nua e com um chicote na mão, né, naquela ideia de que a verdade ela é nua e o chicote que ela é dura, né? Às vezes ela nos violenta
Às vezes elas nos tiram assim do chão, né? Então, meus amigos, é um momento que a verdade, ela parece que dissolveu nas vontades e nos interesses pessoais. Talvez seja esse o ápice do egoísmo, onde eu consigo produzir uma própria verdade e não me entendo. Por que é o ápice desse egoísmo e dessa vaidade, do nosso orgulho? Porque a gente entende que a verdade ela não é alguma coisa estanque, que a gente procure e ache. Na verdade, é uma busca, é um caminho, e é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Então, assim, diante de tantas dificuldades que a gente está se apresentando, há esperança? Claro que há. Sempre há esperança, né? É um momento de crise, sem dúvida, que prenuncia, né, novas possibilidades e mudanças. Mas toda mudança é dura, é difícil, mas há esperança. E a gente pode perguntar assim, bom, o que é a esperança? Né? É uma reflexão muito justa. E como que a gente pode experienciar esse momento? Além da esperança, de ter esperança. Né? O Espiritismo nos fala sobre a caridade. E a caridade, meus amigos, e a caridade é alguma coisa urgente para nós. Porque ela vai nos mostrar um pouco da essência das coisas e não somente da casca, da forma que ela se apresenta. Porque, veja, nós estamos, né, diante de uma realidade talvez dura. Mas o que há na essência disso tudo? É por isso que a visão de Allan Kardec sobre a caridade, nossa, a gente pode dizer assim que ela é uma das mais originais possíveis, né? Está lá na questão 886, quando ele pergunta como que Jesus entendia a caridade, né? E aí, as entidades venerandas vão trazer 3 elementos para Allan Kardec. 3 elementos para Allan Kardec. Né? A benevolência para com todos, benevolência no sentido tanto de uma ação material, mas também de uma ação espiritual. E para com todos. Para com todos. Não para quem pensa como eu, não para quem imagina a realidade como eu, não para só para a minha família. E no momento de pandemia, preciso dizer sobre isso. Né? A gente tem que transcender a nossa realidade mais imediata e procurar enxergar o sofrimento alheio. Né? Indulgência para com as imperfeições dos outros, porque, meus amigos, todos nós erramos. Todos nós, todos nós. Não há quem não erre, porque nós, afinal de contas, não somos perfeitos. Inclusive, a verdade assim, é uma coisa que a gente tem que pensar sobre essa perspectiva. Se não somos perfeitos, nós não temos posse da verdade. Portanto, a verdade ela vai se mostrando, esse véu vai se rasgando à medida que a gente vai evoluindo. E, portanto, isso significa que nós vamos errar. E temos que ser indulgentes para com os erros dos outros. Porque nós erramos também. E perdão das ofensas. Né? A gente vê, às vezes, nas redes sociais mesmo, essa belicosidade, né? E como nos faz falta o perdão que alivia tanto a consciência nossa. Porque é lógico que na vida nós seremos ofendidos, assim como ofendemos. Então veja, caridade, ela não é um ato passivo de doar coisas, mas é um mergulho dentro de si, extraindo o melhor de si e compartilhando com todos. Então, nesse momento em que nós estamos atravessando, né, em que, novamente, é um momento duro, mas há esperança. E aí,
eu gostaria de refletir com vocês com um grande pensador, sociólogo e psicanalista alemão, o Erich Fromm, né? Ele escreveu uma obra muito bonita e sensível chamada A Revolução da Esperança. A Revolução da Esperança. Eu vou ler para vocês, né? Porque eu acho que é a melhor coisa para a gente não devanear. Ele diz assim, o Fromm, em determinado momento: a esperança ela é paradoxal. Não há espera passiva, nem uma força irreal de circunstâncias que não podem ocorrer. É como um tigre agachado que só saltará quando chegar o momento de saltar. Tampouco o reformismo cansado e aventureiro, pseudo-radical são a expressão da esperança. Ou seja, ele nega essas duas realidades, né? Ter a esperança significa estar pronto a todo momento para aquilo que ainda não nasceu, para o novo. Para aquilo que não nasceu. E, todavia, não se desesperar se não ocorrer o nascimento algum durante a nossa existência. Não faz sentido esperar pelo que não existe ou pelo que não pode ser. Portanto, não é um horizonte simplesmente utópico. É um horizonte onde as possibilidades estão dadas, né? Aquele cuja esperança é fraca, e agora atenção, aquele cuja esperança é fraca decide pelo confronto ou pela violência. E é o que mais a gente percebe hoje. Aqueles cuja esperança é forte veem e aperfeiçoam todos os sinais da nova vida. E estão prontos a todo instante para ajudar no nascimento daquilo que está pronto para nascer, né? Nossa, e isso eu gostaria de fechar com vocês, porque Leon Denis vai reconhecer a esperança, e uma coisa que eu acho que o nosso movimento espírita talvez tenha que ter um pouco mais de carinho. Porque para onde Denis vai olhar seu olhar em um olhar sobre o tempo presente? Vai ser para a juventude, meus amigos. Né? Principalmente aquilo que ele vai chamar de juventude idealista. Não que não haja esperança, né, para nós, quer dizer, eu sou jovem, estou aí, né? Brincadeira. Mas assim, não que exista esperança para nós, não. Esperança é um fenômeno, como disse o Fromm, que está dado. É uma forma de olhar. Esperança, portanto, é uma lente que a gente coloca para ler a realidade. Por mais difícil, a gente encontra as saídas, né? É o que Allan Kardec vai trabalhar no capítulo 19, quando ele vai falar sobre a fé transporta as montanhas, né? Das dificuldades, enfim, dos problemas. Então, enfim, Denis vai olhar para a juventude. Vamos ver o que ele diz para nós. Olha só, gente. Em todas as épocas da história do mundo, tendo recebido os grandes dons, a juventude sempre teve a obrigação de realizar grandes tarefas. No momento presente, as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Para reerguer um edifício que desaba, o peso dos séculos é imprescindível reformá-lo a partir das fundações, das bases. O mesmo conceito se aplica às sociedades, quando estão perecendo. É pela base que é preciso recuperá-las. Ocorre que a base viva da humanidade é a juventude, ou seja, a humanidade futura, os homens do amanhã. O nosso querido Pedro de Camargo, o Vinícius, ele escreveu uma obra chamada O Mestre na Educação, onde ele postula os ensinos de Jesus e da doutrina espírita como um ato educativo. E ele vai dizer em determinado momento na obra, o Espiritismo é obra de educação. Então, quando nós falamos das grandes transformações da sociedade, nós, enquanto movimento, enquanto corrente de pensamento, a gente tem que pensar o seguinte:
o que o Espiritismo pode contribuir com esse momento? O que eu, enquanto espírita, o que a nossa casa espírita, as nossas casas espíritas podem fazer, né? A humanidade, ela tem dois movimentos de transformação. Um, que é no plano do indivíduo, o indivíduo ele se reforma, ele se transforma, e outro, que é um plano macro, que as grandes mudanças sociais, políticas, econômicas e por aí vai. Todas as duas, elas são importantes. Mas o espiritismo, ele vai reformar o homem pela base. Por isso que Leon Denis vai chamar a nossa atenção para a juventude. Que a gente tem que transferir valores, melhor dizendo, inspirar valores e dar oportunidade para os jovens exercer na vida, na casa espírita, na sociedade esses valores. E às vezes a gente tem um horror à juventude, né? Lá vem os jovens. Eles vão nos questionar. Eles vão querer fazer isso e aquilo. Eles vão errar. Gente, né? A gente que estuda a lei do progresso, né? A gente sabe que as coisas se dão assim mesmo. Erra, acerta. O processo educativo é esse. Então, o Espiritismo sendo uma obra de educação, nós temos que pensar como nós estamos nos educando e educando, inspirando os outros companheiros. Né? Não só naquilo que a gente chama... porque às vezes a gente fala assim, quando pensa em reforma íntima, a gente já sai soletrando. A questão 919, Santo Agostinho fala para a gente todos os dias, todas as noites, pensar sobre nós. Mas, gente, calma, né? As coisas, elas não podem... Os conceitos, eles não podem ser só conceitos. Como que isso se realiza no tempo e no espaço? Como que nós estamos produzindo, melhor dizendo, nas nossas casas espíritas, dando condições para que as pessoas se eduquem, se auto-aprimorem? E insistindo novamente, né? Nos parece que a saída é pela juventude. É preciso, por quê? Pela juventude, pela infância, né? Porque são mentes, digamos assim, que estão novas, são experiências, é um campo muito fértil para a gente inspirar mudança, renovação, enfim, já passamos do tempo, peço desculpa, mas é mais ou menos isso que a gente gostaria de dizer, e reforçando, meus amigos, a esperança, né? Então, deixemos o nosso coração preencher com o sentimento da esperança, da caridade, do amor, porque são nos momentos limites que esses valores são testados na nossa consciência. Porque quando está todo mundo se amando, quando está todo mundo sorrindo, é fácil viver o amor. Mas o convite do amor é no momento em que há ódio. O convite para a fé é no momento em que há desesperança. O convite para a caridade é no momento que há tanto infortúnio e indiferença moral. Então, que nós, enquanto espíritas, consigamos inspirar esses valores, né, que são atemporais, que percorrem toda a trajetória do espírito para produzir uma humanidade, uma sociedade mais feliz, mais justa, mais fraterna e mais liberta cada vez mais. Muita paz, meus irmãos. E é isso. Tudo de bom para todos.